Olá, sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa 30ª aula. 30ª aula. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese e estamos já estudando o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, do planeta Terra, onde Allan Kardec tece as suas considerações acerca da história do planeta Terra, a história da nossa linda joia azul. E antes de mais nada, o Kardec ele usa uma divisão dessas épocas geológicas que eram as divisões da época. Eram divisões da época. Época essa que não era conhecido, por exemplo, um fato importantíssimo, inclusive uma das maiores descobertas da ciência, que foi a tectônica de placas, né? O movimento tectônico das placas continentais, que causou toda uma modificação, toda uma revolução, por assim dizer, na geologia e na história do planeta Terra. E como Kardec não presenciou essas descobertas científicas, até porque a tectônica de placas foi descoberta em 1968. Kardec morreu, acho que 100 anos antes. Então, o que nós faremos? Nós vamos estudar as considerações que o conhecimento geológico da época precisava, o que o conhecimento da época fornecia, e claro, como sempre, abordando os comentários dele, e aí no final do capítulo 7, eu farei uma síntese en passant, claro, pois não é o nosso objetivo adentrar pormenorizadamente nos meandros da geologia, não é esse o nosso propósito, mas eu farei uma síntese da visão geológica na atualidade, a visão geológica de hoje, perfazendo os 4 bilhões e 600 milhões de anos do nosso querido planeta. Então faremos isso no final. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de dar o seu joinha, o gostei se você gostou. E se não gostou, claro, também diz aí, coloque o não gostei. Usem aí a aba dos comentários para que vocês possam tecer comentários acerca do vídeo, acerca do conteúdo, acerca desse que vos fala, sugerindo, colocando aí a opinião de vocês, enfim, participem, inscrevam-se, ajudem o canal, ajudem a ideia, a idealização desses vídeos, que tem por objetivo contribuir com a divulgação científica no meio espírita, tão carente de divulgação científica. Então nos ajude a continuar, nos ajudem a continuar nessa tarefa de divulgação científica, de divulgação doutrinária no meio espírita e também supra-meio espírita, né? Pois esse vídeo, é óbvio, é ambientado no meio espírita, esse estudo de a Gênese é a Gênese de Kardec, não é a Gênese bíblica, portanto é um estudo voltado claramente para o meio espírita, mas que está aberto, muito obviamente, para todos aquelas que têm vontade de conhecer ciência, doutrina espírita, a filosofia espírita, enfim, sejam bem-vindas e bem-vindos todos de boa vontade em aprender e compartilhar ideias também. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui a nossa 1 hora, mais ou menos,
discutindo esses assuntos: doutrina espírita, filosofia e ciência. De novo, estudando aqui, estamos dando continuidade no livro a Gênese, no seu capítulo 7, né, Esboço Geológico da Terra, e na nossa videoaula anterior nós havíamos terminado no item 15. Vamos agora explorar, debater um pouco, compreender o que Kardec escreveu a partir do item 16. Iniciando então. O item 16, Kardec nos escreve o seguinte: a experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, donde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus, a 3.000 metros de 100 graus, temperatura da água fervente, a 30.000 metros, ou seja, 7 ou 8 léguas, de 1.000 graus, a 25 léguas, de mais de 3.300 graus. Temperatura a que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí ao centro ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas em diâmetro, espaço que seria ocupado por matéria fundida. Esse dado é interessante. Em média, realmente, a cada 30 metros, se você cavar, né, na Terra, a temperatura aumenta de 1 grau. E aí vocês podem fazer os cálculos de qual seria a temperatura no centro da Terra. Se você cavar até o centro da Terra, você vai ter que cavar não menos que 6.000, dá um pouco mais disso, mas em média, para simplificar os cálculos, você teria que cavar 6.000 quilômetros para chegar até o centro da Terra. Há uma razão de 1 grau Celsius para cada 30 metros, e aí vocês ficam como dever de casa calcular qual seria a temperatura do interior da Terra. Lembrando só, a guisa de lembrete, acho que já foi falado isso nas aulas predecessoras, o núcleo da Terra é composto de ferro sólido, né? Ferro sólido. E após o núcleo da Terra, nós encontramos o manto, que é feito de minerais, de ferro derretido, de níquel, enfim, ingredientes de minerais no estado fundido, né, no estado derretido. Por aí se tem a ideia das altas temperaturas do interior da Terra. E é claro que essa taxa de 1 grau por 30 metros, ela se desvanece à medida que você vai cavando, porque aí entram algumas outras variáveis, como a radioatividade no interior da Terra, só para citar um exemplo. Mas muito interessante, porque Kardec ele está nos alertando, na verdade, para as altas temperaturas que existem no interior da Terra. E aí ele continua, né? Continua da seguinte forma, né? Ainda no item 16 do capítulo 7. Conquanto não haja aí mais do que uma conjetura, julgando da causa pelo efeito, tem ela todos os caracteres da probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida, da espessura de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 100ª-20ª parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Aliás, é muito variável a espessura da crosta terrestre, porquanto há zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. A elevada temperatura das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central. E aqui Kardec realmente deixa bem claro
de que, dados os conhecimentos geológicos da época, todo esse arcabouço de temperatura do interior da Terra, como ele mesmo escreve aqui, ainda era teórico. Hoje, claro, com as sondas que temos, com a ciência e tecnologia desenvolvida nos dias de hoje, claro que sabemos não só as temperaturas do interior da Terra com precisão, como sabemos também as dimensões de cada camada que a Terra possui. Por exemplo, só a guisa de conhecimento, para que vocês já comecem, para que todos nós já comecemos a fixar como é a estrutura do nosso planeta, como é a estrutura da nossa casa cósmica, né? Como eu digo, a nossa linda joia azul, ela basicamente da superfície da Terra, né? Que é a biosfera, da superfície da Terra até o seu centro, resumidamente, nós podemos dividi-la em três camadas. A primeira delas, nesse sentido, seria a crosta, que é a camada onde tem a vida na Terra, onde tem o solo, onde tem a vida vegetal, onde nós construímos as nossas casas, as edificações, né? Os prédios, praças, shoppings, arranha-céus, enfim. Tudo que nós vemos, né, e caminhamos, todos os animais e vegetais estão nessa camada chamada crosta terrestre, que ela vai de 0 a 40 quilômetros. Então, a espessura, se você cavar, né, na superfície da Terra, a espessura dessa crosta terrestre, que forma assim, a superfície dura, né, a superfície rochosa da Terra, ela vai de 0 a 40 quilômetros. Depois da cota de 40 quilômetros, nós encontramos o manto. E aí o manto ele não é sólido, né? O manto ele vai de pastoso, cremoso a líquido, né? Aí já é composto de minerais e metais derretidos, fundidos, né? E aí nós encontramos esse manto, aliás, é nesse manto que as placas continentais, né? A Europa, a Ásia, as Américas, né? Central, do Norte, do Sul, Oceania, Austrália, na verdade, todas essas placas continentais, elas estão boiando ainda no manto, né? Estão boiando e é por isso que há o movimento, né? Na verdade, o Brasil, por exemplo, nós estamos, o Ceará, que está no Brasil, que está na América do Sul, que compõe, está ligado às outras Américas também. Todas essas placas continentais, elas estão boiando nessa estrutura líquido-pastosa que é o manto. O manto, então, ele vai a partir da cota de 40 quilômetros até 289 quilômetros. Claro que geologicamente esse manto é dividido em manto superior, manto inferior. Aqui eu estou fazendo somente uma divisão bem simplificada. E aí o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno. E essa divisão é necessária porque o núcleo externo ele é composto de metal e minerais líquidos, basicamente ferro no estado líquido. Dada a temperatura, né, do local, o líquido, o ferro se liquefaz, por exemplo. E esse núcleo externo, ele vai de 280, aliás, perdão, tinha dito 289, não, mas é 2.890 quilômetros, tá? Me permitam a correção aqui. Eu havia dito que o manto vai de 40 quilômetros a 289 quilômetros. Esqueci de colocar um zero aí, tá? O manto ele vai de 40 quilômetros até 2.890 quilômetros. Quando daí começa o núcleo externo que vai de 2.890 quilômetros até 5.180 quilômetros de profundidade. E aí nessa cota de 2.890 quilômetros até 5.150 quilômetros, aí é metal derretido. Níquel derretido, ferro derretido, cristais de calcita, de pirita, enfim, todos os cristais que compõem os minerais estão em estado fundido.
E aí, depois da cota de 5.150 quilômetros, nós encontramos o núcleo interno, é o centro mesmo da Terra, que é composto de ferro derretido, aliás, perdão, ferro no estado sólido, que vai da cota de 5.150 quilômetros até o diâmetro total, aliás, o raio total da Terra, que é de 6.370 quilômetros. Então, de 5.150 quilômetros até 6.370 quilômetros, nós temos ferro no estado sólido. E alguém pode perguntar, Marcos, não tem um erro aí, não? E eu lhes perguntaria, por quê? Ué, se no manto nós temos ferro derretido, e no centro, que a temperatura é maior ainda, o ferro não deveria continuar derretido? Não, por causa da pressão. Apesar de no centro da Terra, né, apesar dessa cota de 6.370 quilômetros, as temperaturas serem altíssimas, porém a pressão exercida nesse local é tamanho que mantém os átomos e moléculas dos seus constituintes esmagados, presos um no outro, o que dá a estrutura sólida do núcleo da Terra. E é interessante porque aí é onde está também a origem do magnetismo da Terra. O magnetismo da Terra se origina em função dessa esfera de ferro sólido que se move, né, que exerce um movimento de rotação no interior da Terra, resultando o magnetismo do nosso planeta, que exerce uma importância fundamental para a proteção do nosso planeta, proteção de muitas emissões radioativas vinda da nossa querida estrela Sol, para a manutenção da nossa vida também. Em consequência, nós falaremos sobre isso num momento mais oportuno. Então fica definidas essas 4 partes, de maneira simplificada, né, da constituição geológica do nosso planeta: crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno, com as cotas que eu já descrevi anteriormente. Bom, no item 17, Kardec, ainda aludindo nas suas comparações lógicas com coisas do mundo mais palpável, mais visível, ele prossegue da seguinte maneira, no item 17. Assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do calor e não da água em sua origem, pois a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calórico, deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, precipitando o resfriamento, como era natural, pela superfície, que então endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão ao sair ígneo, ou seja, aceso, da fornalha, e cuja superfície se apaga e resfria, ao contato do ar, mantendo-se o interior em estado de ignição, conforme se verifica quebrando-o. É uma comparação justa, lógica, claro, mas eu ainda prefiro, como eu falei anteriormente, a comparação com o mingau, né? Vamos encarar a Terra dessa época, que nós estamos em 4,6 bilhões de anos atrás. Realmente a Terra era uma esfera, era um esferoide incandescente, de uma massa incandescente girando em torno do Sol. Ela ainda estava muito longe de virar a nossa linda joia azul. Nessa época ela era avermelhada, era escuro avermelhada, porque era composto de material derretido. Quem já viu, por exemplo, acho que me veio aqui à mente, lembram da macarronada com frango, especialíssima aos domingos? Pois é, na macarronada, o molho de tomate.
uma visão muito comparativa, né? O molho de tomate da macarronada, quando ele está em ebulição na panela, né? O molho de tomate com aquelas bolhas saindo, aquelas bolhas eclodindo na superfície do molho. Era a Terra, era o que era a nossa linda joia azul há uns 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Era essa bolha de molho de tomate, por assim dizer, explodindo em todos os lugares. Claro, como essa nossa esfera incandescente, ela estava no espaço, e o espaço é frio, então lentamente, muito lentamente, ela foi perdendo calor para o meio e resfriando-se, tal qual o mingau, lembram do mingau? O mingau, quando você deixa, quando a mamãe ou a vovó preparava o mingau, né? Eu não tomava o mingau logo, né? Não sou besta, deixava o mingau ali no prato por um tempinho, porque depois de um certo tempo a superfície do mingau ela adquire aquela textura mais durinha, mais e fria, e você poderia consumir, né? Poderia tomá-la sem queimar os lábios, sem queimar a língua. Algo muito semelhante aconteceu com a nossa linda joia azul, quando ela era uma linda joia vermelho escura, explodindo por todos os lados. Em contato com o frio do espaço cósmico, ela foi perdendo calor, e a exemplo do mingau em contato com o ar, ela foi esfriando lentamente, conservando, claro, o seu interior ígneo, incandescente, aceso, como aliás ainda o é até os dias de hoje. Acho que deve ter ficado bem claro para todas e todos vocês. Prosseguindo no item 18, Kardec já começa a falar mais ou menos, ele começa a intuir acerca da constituição do globo, quais os materiais que poderiam existir nessa época. Então, no item 18, ele nos escreve: na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, se achavam em estado muito diferente, sofreram unicamente uma transformação. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, de certo, se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achavam em estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava a opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado pelos revérberos sinistros da fornalha que lhe estava sob os pés e da atmosfera embraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol. Na verdade, nos primórdios, quando a Terra era esse molho de tomate incandescente, ainda não havia atmosfera na Terra, né? Não tinha realmente atmosfera. Então, uma possível testemunha ocular
e teria que ser um alienígena, né? Porque não seria impossível a vida de qualquer natureza nesse tipo de superfície, né? De natureza orgânica, eu estou falando, somente de natureza orgânica. Mas é claro e é óbvio que com o resfriamento da Terra, quando a crosta da Terra começou a se formar, e aí sim, parte do calor pôde ser retida, e com o endurecimento das camadas mais superficiais da Terra, o ar pôde se tornar mais definido. E com a atração gravitacional da Terra, claro, pois a Terra é imensa, esses vapores puderam ser retidos e não liberados para o espaço. E aí, com certeza, a Terra invadida, a Terra primordial, que não havia oxigênio ainda nessa Terra primitiva, os gases profundos que eram liberados eram gás metano, era gás carbono, era basicamente gás carbônico puro e gás metano. Eram os principais gases que foram liberados nessa época. E eles realmente cobriram toda a Terra, formando isso já bem depois, já estamos falando em períodos muito sucessivos, períodos esses que nós falaremos posteriormente. Sim, com certeza, o nosso planeta, aliás, por muitas épocas, a nossa linda joia azul teve uma atmosfera muito parecida com o que Vênus é hoje, né? Vênus não se consegue ver de forma nenhuma a sua superfície rochosa, pois ele é coberto por uma espessa nuvem de gases de sulfetos, de ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Então, não, é impossível ver a superfície. A Terra já esteve em condições muito semelhantes. Um único detalhe, aliás, um outro detalhe que eu gostaria de comentar logo no começo, a primeira frase do item 18, Kardec anota o seguinte, ó: na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, isso desde 4 bilhões de anos atrás e meio, né? Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. E isso não é correto, tá? Vamos fazer uma correção. É porque, de novo, todas essas afirmações, todas essas ideias que a ciência da época formava acerca do passado da Terra, entendam, nós estamos aqui na época, eu sempre gosto de lembrá-los para que ninguém ache que nós estejamos estudando um livro que é de hoje, que é de 2020, ou que é do ano 2000, ou que é mesmo do século XXI. Nós estamos lendo aqui, estamos abordando uma obra que é de meados do século XIX. A Gênese, o livro A Gênese, foi publicado em 1868. Então é óbvio que muitos desses conhecimentos aqui, como o próprio Kardec escreve no começo, eram afirmações teóricas, eram suposições baseadas muito mais no raciocínio lógico dedutivo e menos na experiência, no tratamento empírico da questão, por falta de ferramental, por falta de desenvolvimento científico consistente. Então, quando Kardec diz aqui que nessa época nenhum átomo tinha a mais ou a menos nos dias de hoje, isso não é verdade, porque Kardec não sabia na época do verdadeiro bombardeio que o planeta Terra recebeu de bólides, de asteroides, meteoros, meteoritos da época da sua formação. Entendam que quando a Terra foi formada, nós estamos falando aí de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, o sistema solar também estava em formação. Havia muitos bólides, muito provavelmente, os 8 planetas que nós temos oficiais hoje, né?
Plutão, que foi rebaixado a planeta não, né? Muito provavelmente nessa época, de 4 bilhões e meio atrás, provavelmente haviam outros planetas, haviam outros agregados rochosos que acabaram colidindo uns nos outros assim, em termos comparativos, num fantástico jogo cósmico de bilhar. Então, muitos desses bólides, ou melhor dizendo, muito desses protoplanetas, com certeza chocaram-se uns com os outros, e do material desse choque, da matéria proveniente dessas colisões, muitos foram bombardeados na Terra, muitos foram. Então, muitas coisas vieram do espaço. E mesmo depois da Terra já fria, da crosta terrestre, né, que eu estou falando, mesmo depois da superfície da Terra já muito bem consolidada, a Terra ainda foi bombardeada por muitos bólides. Na verdade, isso acontece até hoje, né? Até hoje a Terra ainda vez por outra, bombardeada de meteoritos. Claro, e graças a Deus e à providência divina, a Terra está muito bem protegida desses bólides, né? E são bólides muito pequenos. O bólide, né? O asteroide que se sabe que mais impactou a Terra, que causou, ao que se sabe, a última extinção, que foi a extinção que levou embora quase toda a vida da Terra, que inclusive extinguiu os dinossauros, né? Isso ocorreu há 65 milhões de anos, quando, ao que tudo parece, um asteroide com um diâmetro, eu não lembro de cabeça aqui qual o diâmetro desse asteroide, mas como nós falaremos disso posteriormente, e aí eu trarei dados mais precisos, mas um desses asteroides que caiu ali no Golfo do México, ali no Golfo do México, e que levou a vida terrestre à extinção. Na época, nós não estávamos presentes, não havia ainda a espécie humana, né? Então nós não presenciamos esse evento. Mas dando prova de que, na verdade, não é bem como Kardec falou, tá? O nosso planeta ele recebe matéria vinda do espaço através de meteoros, meteoritos, através de cometas, através, enfim, de uma série de bombardeamentos de corpos celestes que se chocam vez por outra no nosso planeta. E na época da sua formação, dos 4 bilhões e 600 milhões até 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o bombardeio era intenso, era vertiginoso. Hoje, claro, que a situação é bem diferente, mas fica registrado essa correção. A propósito, na minha edição, que é da tradução do Guilherme Ribeiro, tem até uma nota da editora com relação a essa assertiva do Kardec. Tem uma nota da editora que pontua o seguinte: parece-nos que Kardec se referia apenas à Terra propriamente dita, não levando em conta os aerólitos e a poeira cósmica que a ela se vem juntando. Então aqui realmente a própria editora postula uma nota que, claro, na época de Kardec se conhecia já os meteoritos, que são os aerólitos. Aerólitos são quaisquer pedaços de matéria que caiam na Terra, né? É um chamado de aerólito. E Kardec realmente conhecia esses aerólitos na época, ele conhecia a natureza dos cometas, conhecia a questão dos meteoros. Realmente até estranha um pouco o fato de ele não ter associado esse acréscimo de matéria na Terra, né? Mas enfim. Bom, uma outra coisa que eu trouxe aqui de adendo para todos vocês, talvez alguém possa ter a curiosidade, nesse início da Terra, assim, qual era a sua principal constituição, tá? Eu trouxe um levantamento aqui, que na verdade, na Terra inteira,
os principais elementos químicos, quando eu digo principais, não é bem em importância, embora seja também, mas é mais em quantidade, tá? Mas os principais elementos que formaram a Terra, ou seja, lembra da esfera de molho de tomate incandescente? O que é que tinha nesse molho de tomate incandescente, né? Tinha ferro, oxigênio, silício, magnésio, níquel, enxofre, cálcio e alumínio. Na seguinte proporção: 35%, 35% da Terra hoje, né, é de ferro, 35% da Terra é ferro, 30% é oxigênio, 15% é silício, 13% é magnésio, 2,4% é níquel, 1,9% é enxofre, 1,1% é cálcio, 1,1% também é alumínio e menos que 1% são os outros elementos aí. Esses outros elementos aí é potássio, cloro, sódio e por aí vai. São os constituintes básicos das camadas sucessivas da Terra. Não é que só tenham esses elementos, apenas as quantidades elas estão numa média também, varia um pouco de autor para autor, mas elas obedecem a essas regras mais ou menos, tá? E claro, o oxigênio, o ciclo do oxigênio, que varia desde a sua formação até os dias de hoje, ele não apareceu na atmosfera de pronto, né? Isso levou bilhões de anos antes que o oxigênio aparecesse na Terra, e mesmo assim, quando ele apareceu, causou um problema muito grande, que levou inclusive à extinção de toda a vida primeira que havia no momento, mas nós chegaremos ao momento certo de comentar acerca dessas extinções. Bom, e aí nós encerramos um assunto chamado Estado Primitivo do Globo. Acredito que ficou bem claro, né, com esses adendos e com essas atualizações. E aí agora, o Allan Kardec, ele traça aquilo que eu falei no começo. Ele traça a história do planeta Terra e ele divide essa história do planeta Terra em período primário, período de transição, período secundário, depois ele fala de período terciário, depois vem o período diluviano, depois, e ele termina no período pós-diluviano. Era a época, na época era como se compreendia a história geológica da Terra. Hoje já é bem diferente. Como eu falei, no final eu vou tecer de maneira sintética a história de toda a história do nosso globo, porque, como nós já falamos anteriormente, o aparecimento da tectônica de placas trouxe uma transformação imensa na compreensão da história do nosso globo, levando não mais a essa divisão que o Kardec falou, não está errada em maneira alguma, só está muito incompleta. Hoje nós temos uma visão da história da Terra dividida em éons, eras, períodos, épocas e idade, né? Tá? Aí nós temos o período pré-cambriano, período cambriano, temos os éons, temos o ardiano, o arquiano, o proterozoico, o éon fanerozoico, que é o éon em que nós estamos vivendo. Aí dentro do éon fanerozoico temos as eras do Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico e por aí vai. São muitas divisões, mas eu vou deixar para o final, depois que nós obtivermos aquela compreensão que Kardec tinha na época dele, aí nós fazemos assim como a ciência humana enxerga, vê e define a história da nossa linda joia azul, do nosso planeta Terra, como é definido ao longo de todos os períodos históricos. Porém, por enquanto, iremos nos ater às considerações de Allan Kardec, que, aliás,
são considerações de uma lucidez muito grande. Então, prosseguindo no capítulo 7, agora no assunto período primário, ou seja, primeiro período da Terra. No item 19, Kardec aponta o seguinte: o primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão e a formação aí de uma crosta resistente que, delgada a princípio, gradativamente se espessou. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem três substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última tem brilho metálico, embora não seja um metal. E aí observem como Kardec já entra um pouco na subdivisão da geologia chamada mineralogia, que é o estudo dos minerais e das rochas. As rochas, elas são divididas basicamente em três tipos. São rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas, como o nome já alude, são rochas que derivaram, que foram formadas pelo resfriamento de um material antes líquido ou pastoso. E realmente está certíssimo, Allan Kardec. A crosta da Terra em estado de... Lembra do nosso molho de tomate em ebulição? Os materiais constituintes, os átomos constituintes desse molho de tomate, entre aspas, superficial, eram realmente os átomos constituintes dos minerais. Então você tinha ali a calcita, você tinha os minerais que compunham o feldespato, que compunham os cristais de rocha, que compunham a mica, que compunham, enfim, a calcita, como eu já falei, que era o calcário em estado líquido e ou pastoso. À medida que foi se resfriando, à medida que a crosta da Terra foi se resfriando, claro que os átomos começaram a se agregar, começaram a tomar forma, como tudo aquilo que se esfria toma forma. O mingau antes aquela massa líquida cremosa, quando ele esfria, como a canjica, por exemplo, quando esfria, toma a forma. O bolo, quando esfria, toma a forma. Enfim, tudo aquilo que é muito quente, quando vai esfriando, toma a forma. E realmente, o granito, como um dos representantes das rochas ígneas, é considerado realmente um dos minérios, uma das rochas mais antigas do nosso querido planeta, realmente é o granito. E grande parte realmente da nossa crosta da Terra, grande parte mesmo, ela constitui-se de granito. Até aqui o conhecimento geológico está perfeito. E aí Kardec prossegue. A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo. É a que o envolve por completo, constituindo, de certo modo, o seu arcabouço ósseo. É o produto direto da consolidação da matéria fundida. Sobre ela e nas cavidades que apresentava, a sua superfície torturada foi que se depositaram sucessivamente as camadas dos outros terrenos, posteriormente formados. O que a distingue destes últimos é a ausência de toda e qualquer estratificação. Quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, que não é disposta em camadas. A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas, pelas quais essa mesma matéria extravasava. E aqui, claro, Kardec, mesmo sem fazer essa divisão mineralógica das rochas, né? Perdão, não trava a língua.
como eu já falei, rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, aqui na verdade Allan Kardec já está nos dizendo o caráter do tipo de rocha que seria o granito, a rocha mais antiga, a primeira rocha formada, que ela não era sedimentar, ou seja, ela não foi formada por justaposição de outras camadas de rochas, nem mesmo foi metamórfica, ou seja, não sofreu mudanças, deformações, conformações ou ajustamento ao longo da época. Não, o granito, por exemplo, como um dos representantes dessas rochas ígneas, foram formadas tão pura e simplesmente pelo resfriamento do seu estado fundido. E a prova isso, como Kardec atesta, é que realmente essa estrutura de granito ela se faz por todo o globo terrestre, em qualquer que seja a latitude em que você esteja, em qualquer que seja a longitude, você encontra essa estrutura por toda a casca, por toda a crosta terrestre, evidenciando realmente que ela foi formada não por justaposição, nem por modificações, mas por resfriamento primário dessa cauda, desse material ígneo que existia nos momentos primevos da nossa história. Então aqui, muito tranquilo, o Kardec ele foi bastante didático, o que nos permite agora passar para o item 20. No item 20, né, dando continuidade a esse processo de transformação termodinâmico, podemos dizer assim, ao qual o nosso planeta estava passando, ele prossegue então aqui no item 20. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de alguns materiais, ou de algumas matérias, aliás, contidas no ar em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Liquefação é uma coisa que parte do estado gasoso para o estado líquido, né? Então aqui Kardec está falando dessa liquefação, ou seja, dessa mudança de fase do estado de algumas matérias que estavam em forma de vapor e que se liquefizeram, ou seja, tornaram-se líquidas, e aí, claro, em função da força da gravidade, esse líquido se precipita na Terra em forma de chuva. E aí, tanto é que ele continua aqui, ó. Houve, então, chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos, infiltrando-se pelas fissuras. Essas matérias constituem os veios e filões metálicos. E aí também é verdade. Nós tivemos nessa época, as chuvas não eram como as chuvas dos dias de hoje não, né, de água. Na época realmente era chuva metálica, de chumbo, de ferro, era uma chuva ácida em função do ácido carbônico contido ainda nos vapores, e sim, com certeza, uma grande quantidade de vapor d'água havia na Terra. Eu só já adianto, tá? Que, é claro, vai chegar um momento que nós falaremos com mais detalhes acerca da origem da água do nosso planeta, principalmente a origem dos oceanos, que ao contrário do que... Aliás, ao contrário não. Em adendo, em complemento ao que Kardec vai já nos detalhar, é que na época achava-se que toda a água do nosso planeta ela sempre existiu em forma de vapor, só que quando a Terra obteve o resfriamento necessário, esse vapor se condensou e se liquefez e se precipitou, e aí nós temos as águas dos oceanos. E parte das águas que nós temos realmente nos veio por este meio, por este modo, mas hoje sabe-se que grande parte da água do nosso planeta vieram através dos cometas, meteoros e asteroides. Já vimos anteriormente na estrutura dos cometas que os cometas são bolas de gelo, rocha e ou metal, e gelo como gelo de água.
Então, que como a Terra passou por um bombardeamento enorme ao longo da sua história por cometas, asteroides e meteoros, grande parte da água que nós temos na Terra veio do espaço. Há até um embate, um debate muito grande ainda nos dias de hoje, porque no tocante a esse quesito, a ciência ainda está meio dividida. Muitos especialistas acreditam que quase que a totalidade da água veio do espaço, enquanto que e essa é a maioria, mas uma minoria ainda muito resistente acha que não, que a maior quantidade da água que existe na Terra já estava aqui durante a sua formação, pela grande quantidade de hidrogênio natural da formação do planeta e da proporção de oxigênio que já havia também. Então a água naturalmente já poderia ter sido formada aqui no início da nossa formação. Mas nós vamos discutir isso com mais detalhes no momento certo. Então, continuando no item 20, Kardec nos esclarece. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Olha só que agora Kardec já está mencionando o que a geologia vai demonstrar no futuro, né? No futuro dele, claro, as rochas sedimentares, exatamente as rochas formadas pelo depósito, pelos sedimentos de muitos minerais nessa camada granítica. Fascinante como o encadeamento lógico do Kardec era perfeito. E ele continua. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizavam de novo, recaíam em chuvas torrenciais e assim sucessivamente, até que a temperatura lhes facultou permanecerem no solo em estado líquido. Como eu havia lembrado agora há pouco, realmente na época era a única teoria em voga, né, de que a água na Terra veio através de chuvas torrenciais e que de fato ocorreram. Imaginem, isso é verdade. Aliás, seria fascinante, né? Se houvessem seres humanos na época, né? Nós teríamos testemunhado chuvas que duravam milhões de anos. Já imaginou um temporal durando séculos, um temporal durando centenas de anos? Realmente foi o que aconteceu. Chuvas torrenciais, chuvas que duravam épocas inteiras, de milhares de anos, que foram cobrindo, né, a nossa crosta terrestre desse líquido tão precioso, tão maravilhoso, tão necessário e essencial à vida na Terra. Realmente, parte dessa gênese, incontestavelmente, está correta. Falta, como eu falei anteriormente, nós considerarmos as águas que vieram do espaço. E isso nos traz, inclusive, não é devaneio, nos traz inclusive um pensamento, nos traz inclusive um pensar muito interessante com relação à Gênese bíblica, sabe? Na parte que, lá na Gênese bíblica, quando no primeiro dia Deus separaria as águas que estão em cima das águas que estão debaixo. Será que essas águas que estão de cima, o escritor mosaico não estava se referindo realmente às águas que vieram do espaço? E as águas de baixo, realmente as águas que naturalmente já estavam aqui na Terra desde o princípio? Eu penso que, pelo menos para mim, isso constitui um assunto de boas reflexões. Reflexões essas que eu compartilharei com vocês e vamos refletir, pensar e imaginar juntos quando chegarmos o momento de falar sobre isso, sobre as águas da Terra. E aí Kardec encerra o item 20, né, da seguinte forma:
é a formação dos terrenos graníticos que dá começo à série de períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse o do estado primitivo de incandescência do globo. Então aqui, realmente, lembramos que nós estamos num período intitulado pelo Kardec de período primário, né? O primeiro período. Então, para nós fazermos um resumo, o que era esse período primário do Kardec? Era o período que vai desde a terra molho de tomate incandescente, tá? Nessa minha linguagem metafórica, a terra ainda um globo em ebulição, até o devido resfriamento, aparecimento da crosta terrestre, inclusive aparecendo o primeiro tipo de rocha ígnea, que seria o granito, aparecendo as rochas sedimentares em seguida, aparecendo, através da liquefação, aparecimento de certos minérios na Terra, como chumbo, níquel e ferro, através, como ele mesmo descreveu, da liquefação e seguinte precipitação por sobre a Terra, lembrando que a crosta de granito, ela fazia aparecer as fendas, as fissuras, fendas essas através das quais esse material liquefeito, né, o ferro, o chumbo, o níquel, esse material escorria, formando o que Allan Kardec chamou de esses veios no subsolo. Muito lógico, muito dentro do que a própria ciência sabe, né, nos dias de hoje. E aí ele encerra esse período primário no item 21, que ele fala sobre a medida do tempo geológico, né? Então, no item 21, Kardec comenta o seguinte: tal o aspecto do primeiro período, verdadeiro caos de todos os elementos confundidos, à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Por isso mesmo, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. E aí, com grande propriedade, é claro que em nenhuma dessas épocas, desde a grande esfera avermelhada de rocha e metal derretido, até mesmo aos primeiros resfriamentos e o aparecimento de uma crosta, é óbvio que seria impossível o aparecimento de vida orgânica, pois não havia ainda uma atmosfera bem definida, e mesmo a atmosfera, quando começou a ser formada, era uma atmosfera tóxica, rica em gás carbônico, rica em metano, rica em gás de enxofre. Então era uma atmosfera que em nada se nada se assemelhava à atmosfera que temos hoje, e do ponto de vista químico e principalmente bioquímico, não tinha nenhuma propriedade que pudesse ajudar a proliferação de vida na época. Então, muito assertivamente, Kardec já deixa bem claro aqui que o advento da vida nesse período nesse período que ele chamou de período primário, né, seria impossível. E aí ele conclui o 21º item e conclui esse período primário da seguinte forma: impossível se torna assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo que aos que se lhe seguiram. Mas, dado o tempo que se faz mister para que uma bala de determinado volume, aquecida até ao branco, se resfrie na superfície, ao ponto de permitir que uma gota d'água possa sobre ela permanecer em estado líquido, calculou-se que, se essa bala tivesse o tamanho da Terra, necessários seriam mais de 1 milhão de anos. E aqui, muito interessante, que, na verdade, esses cálculos realmente foram feitos. Uma das primeiras formas de se calcular o tempo de resfriamento, isso lá nos estudos da termodinâmica, realmente eram esse.
Você fazia uma esferinha, uma bila, sabe? Bolinha de gude, bila, que nós brincávamos quando criança. Você fazia uma bila, uma bolinha, uma esferinha, uma esfera de um determinado metal, aquecia essa esfera, não era bem uma bila, era às vezes do tamanho de uma bala de canhão, por assim dizer. Você aquecia essa bala de canhão até ela ficar na incandescência, até o branco, na temperatura maior que se existia, e aí deixava ela lá quietinha e cronometrava o tempo que ela levava para resfriar. E aí você fazia uma abstração, né? Você fazia uma translação espaço-temporal. Ou seja, se essa esfera de massa M, volume V, levou T tempo para esfriar, imagine se essa massa tivesse a massa da Terra, com o volume da Terra, quanto tempo ela levaria? Seria mais ou menos uma regrinha de 3, sabe? Se essa bola de massa M durou tanto tempo para esfriar, quanto levaria uma massa com M grande, com a massa da Terra, ou com o volume da Terra, chegar a uma temperatura na qual, se pudéssemos ter a água no estado líquido, né, que é uma temperatura centígrada aí, da ordem do 0 graus Celsius, que é o limite entre o ponto de solidificação e abaixo do qual a água permanece até certo nível no estado líquido. Feitos esses cálculos, se estimou aí o esfriamento da Terra. Só um conceito que, na época, realmente os cálculos não levavam em consideração a temperatura do espaço sideral, que ninguém sabia, né? Se levava em consideração o ambiente na Terra no qual foram feitas essas experiências. Daí a cota de tempo que Allan Kardec falou em 1 milhão de anos. E, na verdade, não foi bem 1 milhão de anos, não. Foi muito mais que isso, né? Na verdade, para a Terra se esfriar, foram necessários mais de 200 milhões de anos. Na verdade, de 4 bilhões e 600 milhões de anos até 4 bilhões e 400 milhões de anos foi o aparecimento do mineral mais antigo, provavelmente um tipo de granito. Então, esse mineral mais antigo demorou 200 milhões de anos. Desde a formação da Terra, demorou 200 milhões de anos para que ele acontecesse. Então, bem mais do que o 1 milhão. Mas, como eu disse, era o que tinha de conhecimento à disposição na era de Kardec. E esse é o aspecto maravilhoso da ciência. Nós sabemos muitas coisas hoje, mas imagine o que os seres humanos que estarão vivendo aqui daqui a 1 milhão de anos, o que eles vão dizer do nosso conhecimento de hoje, né? Certamente vão nos achar crianças ainda. E é o jeito de ser das coisas. Bom, minhas queridas, meus queridos, é assim nós terminamos a nossa 30ª aula. Paz e bem para todas vocês, para todos vocês. Beijo no coração e até a nossa próxima aula, a aula de número 31. Até breve, então.